Bom dia, meus amados. Espero que todos estejam bem. Hoje quero compartilhar um segredo profundo, muitas vezes esquecido, mas que pode transformar sua vida espiritual e aproximar você ainda mais de Deus. Esse segredo é o jejum. Não se trata apenas de se abster de alimentos, mas de uma prática espiritual poderosa, capaz de fortalecer sua conexão com o divino e trazer clareza para a sua caminhada de fé. No Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina algo precioso sobre o jejum. Quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Digo-lhes a verdade, deles já receberam sua recompensa. Mateus 6 verso 16. Percebam, meus amados, que Jesus nos convida a fazer do jejum uma jornada íntima entre nós e Deus, longe dos olhos do mundo. Ele nos mostra que o jejum não é para exibição, mas para comunhão. Ao longo da história, muitos líderes espirituais abraçaram o jejum como uma forma de buscar clareza, força e sabedoria. Martinho Lutero, por exemplo, jejuava para meditar profundamente nas Escrituras, e essa prática resultou em transformações significativas que impactaram toda a Igreja. O jejum é uma tradição antiga e sagrada, que vai muito além de renunciar à comida. É uma oferta sincera a Deus, um símbolo do nosso desejo de nos aproximarmos dele e de nos comprometermos com sua vontade. Diferentes denominações cristãs têm interpretações variadas sobre o jejum, algumas o veem como um ato de purificação espiritual, enquanto outras o utilizam para interceder por necessidades urgentes. Essas diferentes perspectivas nos ajudam a compreender a riqueza dessa prática e nos permitem encontrar a forma que mais ressoe com nossa fé. Se você nunca jejuou antes, comece de maneira simples. Pular uma refeição e usar esse tempo para orar ou estudar a palavra de Deus pode parecer algo pequeno, mas é um passo poderoso em direção a um crescimento espiritual profundo. Quando redirecionamos nosso foco das necessidades físicas para o alimento espiritual, reconhecemos nossa total dependência de Deus em um mundo que constantemente nos convida ao excesso. E por que, meus amados, escolheríamos a experiência do vazio em uma sociedade de abundância? Porque é nesse vazio que encontramos a plenitude de Deus. No livro de Zacarias, Deus nos faz uma pergunta que nos desafia a refletir. Quando vocês jejuaram no 5º e 7º mês durante os 70 anos de exílio, foi realmente para mim que vocês jejuaram. Zacarias 7 verso 5. Essa passagem nos lembra que o jejum não é apenas um ritual ou uma obrigação. É um ato de amor, uma busca sincera por uma conexão mais profunda com Deus. Santo Agostinho, por exemplo, relatou em suas confissões como o jejum o ajudou a resistir às tentações e a se aproximar mais de Deus. Essa prática o levou a transformações espirituais profundas, e o mesmo pode acontecer conosco. Diferentes tradições cristãs também nos ensinam que o jejum pode ser usado como preparação para eventos significativos ou como uma expressão contínua de humildade e dependência do Senhor. Você pode começar renunciando a uma refeição específica e dedicando esse tempo à meditação ou oração. Esse simples ato pode abrir seus olhos para novas perspectivas espirituais e reforçar sua confiança na provisão divina. O jejum nos ensina algo precioso, dele altera nossa percepção de necessidade e abundância. Quando jejuamos, somos convidados a refletir sobre o que realmente importa. E mais do que isso, o jejum nos conecta diretamente a outros temas centrais da Bíblia, como a oração e o arrependimento. Ele nos ajuda a cultivar um coração humilde e quebrantado, pronto para receber as bênçãos de Deus. É nesse ato de sacrifício que aprendemos sobre redenção e os princípios centrais do Evangelho. Mas, meus amados, precisamos lembrar de algo essencial, o que nunca devemos fazer ao jejuar. Jesus nos alerta claramente. Quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Digo-lhes a verdade, deles já receberam sua recompensa em cheio. Mateus 6 verso 16. Essa advertência nos ensina que o jejum deve ser discreto, um momento entre nós e Deus, sem a necessidade de aprovação ou reconhecimento humano. Os fariseus, por exemplo, jejuavam para ganhar status social, enquanto o profeta Daniel jejuava em segredo, buscando sabedoria e entendimento divino. Em Daniel 10 do 2 ao 3, lemos: Eu jejuava durante 3 semanas.
Não comi pão delicado, nem bebi vinho, nem me ungi com óleo, até que se completaram 3 semanas. O comprometimento de Daniel nos mostra como o jejum pode nos preparar para receber revelações divinas e enfrentar desafios espirituais. Pense no jejum como uma entrada em um campo de batalha espiritual, onde as apostas são o crescimento pessoal e as revelações profundas de Deus. É um momento de entrega, de confiar e de se abrir para o que Deus tem para você. Isaías 58 do 6 ao 7 nos apresenta uma visão ainda mais rica do jejum. Não é este o jejum que escolhi, soltar as correntes da injustiça, desatar as ataduras do jugo, e pôr em liberdade os oprimidos, e quebrar todo o jugo? Não é também partilhar o teu pão com o faminto, e trazer para a tua casa os pobres desabrigados, vestir o nu que está calado, e não esconder da tua carne o teu coração? O verdadeiro jejum vai além da renúncia física, é um ato de compaixão e justiça. Ele nos desafia a abandonar nossos desejos temporários e a abrir nossos corações para a eternidade. Ana, por exemplo, em 1 Samuel 1 do 11 ao 15, jejuou e orou fervorosamente por um filho, e Deus respondeu ao seu clamor. Sua história nos mostra como o jejum, aliado à oração sincera, pode trazer intervenções divinas e realizar os desejos mais profundos do nosso coração. Na igreja primitiva, o jejum era essencial para buscar a direção de Deus. Em Atos 13 do 2 ao 3, vemos a igreja em Antioquia jejuando e orando, e o Espírito Santo orientando-os a separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Esse exemplo nos mostra como o jejum pode clarificar o propósito e a direção divina para nossas vidas. Por outro lado, negligenciar o jejum pode nos levar à estagnação espiritual. Sem a clareza que ele proporciona, ficamos mais suscetíveis às distrações e ao materialismo. Mas, ao escolher jejuar, estamos optando por uma prática que moldou a fé de incontáveis santos, purificando-nos e renovando nosso zelo por Deus. Jesus nos ensina algo precioso em Mateus 6 do 17 ao 18. Mas quando você jejuar, unge a sua cabeça e lave o seu rosto, para não mostrar aos homens que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que está em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. O jejum, meus amados, é como cuidar de uma planta escondida. Longe dos olhos curiosos, ela cresce forte e saudável. Da mesma forma, o jejum alimenta nosso espírito, longe da validação externa, permitindo que nosso crescimento espiritual floresça na intimidade com Deus. Esther, em Esther 4 verso 16, nos dá um exemplo poderoso do jejum comunitário. Vá, reúna todos os judeus que estão em Susã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, noite e dia. Eu e meus servos também jejuaremos. Esse jejum uniu uma comunidade inteira em busca da proteção divina, mostrando como o jejum pode impactar tanto nossas vidas pessoais quanto nossa comunidade. Meus amados, o jejum é um botão de reinício espiritual. Ele nos ajuda a parar, refletir e realinhar nossas vidas com o propósito de Deus. Assim como reiniciar um computador corrige falhas, o jejum corrige nossos caminhos, nos aproximando do Senhor. Ao jejuar, você se abre para a transformação. Ele não apenas fortalece sua fé, mas também o capacita a servir aos outros com mais empatia e amor. Que tal compartilhar nos comentários suas experiências com o jejum? Ou, se você nunca jejuou, deixe seu pedido de oração. Estamos aqui para crescer juntos. Ficamos por aqui com mais um minuto da Conexão Divina. Amanhã nos vemos novamente. Fiquem com Deus.